Aleluias. Graça e paz, irmãos. Amém. Glórias a Deus. Confesso que o Senhor mudou tudo durante esse louvor. Mas o Senhor está no controle. Amém. A palavra do Senhor diz em João 4, onde há ali um diálogo entre Jesus e uma mulher, e aquela mulher, a palavra do Senhor diz que ela estava à beira de um poço, buscando água, na hora nona. Isso representava uma tarde, representava uma tarde de muito sol. A palavra do Senhor diz que essa mulher, ela estava sozinha à beira de um poço. Isso significa que aquela mulher também não tinha amizade com ninguém. E aquela mulher, ela estava à beira daquele poço por um motivo. Fala assim para o seu irmão que está do seu lado: aquela mulher, ela estava à beira daquele poço por uma necessidade. Amém? Ela estava à beira daquele poço por uma necessidade, a necessidade de água. E há dois tipos de igreja, que somos nós. Assim como nós aprendemos nesse final de semana com o apóstolo, quando Jesus ele fala com Pedro, ali então ele está dizendo que estava nascendo a igreja de Cristo, e essa igreja somos nós. E se a igreja somos nós, a igreja ela tem dois motivos para buscar a presença de Deus. Mas o que tem entristecido o coração do Pai, eu estava ali sentado, e o Espírito Santo ele falou isso no meu coração. Eu não ia pregar nada do que eu estou falando, o esboço da minha pregação está aqui, mas o Espírito Santo está me levando a trazer uma mensagem para você nesta noite, para ativar o seu coração, para que você entenda esses dois motivos que a igreja tem buscado o Senhor. O primeiro motivo, um dos maiores, o primeiro motivo que é buscar Jesus, porque nós necessitamos de alguma coisa. Aquela mulher, quando perdeu, lá em Juízes, quando perdeu o seu esposo, a palavra do Senhor diz que os homens estavam indo à sua casa para buscar os seus filhos, para os filhos pagar as suas dívidas que o marido tinha deixado. A palavra do Senhor diz então que aquela mulher, ela foi até Eliseu, para que Eliseu o tomasse uma providência. Isso mostra também que aquela mulher, ela foi em busca do quê? De Eliseu, em busca da presença de Deus, por uma necessidade. Amém? Aquela mulher, ela foi em busca de uma necessidade. Portanto, ela chega e fala para Eliseu: olha, o meu marido o servia, o meu marido era temente a Deus, mas agora estão tentando levar os meus filhos para que sejam escravos, para pagar a dívida que o meu marido deixou. Mas se você for ver um pouquinho mais para frente, no capítulo 7, você vai encontrar outra mulher
que o mesmo Eliseu, ela busca aquele homem, ela começa a olhar para Eliseu com uma visão diferente, não uma visão de necessidade, mas uma visão então do quê? De adoração, de adorador e de servir a Deus por amor. Amém? A palavra do Senhor diz que aquela mulher, ela olha para Eliseu que passava por aquele caminho. Então ela procura o seu esposo e fala para o seu esposo: olha, façamos aqui um quartinho de tijolos, vamos colocar ali uma cama, vamos colocar ali uma água, para que ele, todas as vezes que ele passar por aqui, ele possa descansar. Aquela mulher, ela buscou Eliseu, ela buscou a presença de Deus, não por necessidade, mas por adoração, porque ela entendia que Deus era o único digno, que o Senhor, Ele poderia fazer algo sobrenatural. Aquela mulher, a palavra do Senhor diz que aquela mulher, ela tinha de tudo, um pouco diferente daquela outra que tinha perdido tudo, que era o seu esposo, estava perdendo o seu marido, os seus filhos. Então existem dois motivos, dois tipos de igreja: que busca por necessidade e a que busca porque realmente adora o Senhor. E nessa noite eu gostaria que você entendesse e que você fizesse uma análise da sua vida pós-tabernáculo, onde nós tivemos um tempo de presença de Deus tremenda, onde os céus se abriram em favor desta igreja, onde nós fomos tremendamente ministrados pelo Senhor, onde o Espírito Santo de Deus, Ele trabalhou muito forte em nossas vidas. Mas eu quero que você entenda que as nossas lutas continuam, a nossa dificuldade continua. É aqui que nós vamos ver como que nós vamos nos postar, como que nós vamos nos comportar diante de Deus quando chegar a dificuldade. A palavra do Senhor diz ali em João 4 que aquela mulher começou a dialogar com Jesus. A palavra do Senhor diz que aquela mulher, ela conhecia o que era adorar, porque ela fala: olha, o meu pai adora no monte, o meu pai, e ela começa a fazer algumas perguntas para Jesus. Mas Jesus, Ele olha para aquela mulher e fala: olha, o Pai, Ele veio em busca de adorador, que adora em espírito e adora em verdade. Então a maior necessidade nossa hoje, não é de nós buscarmos o Senhor porque nós realmente necessitamos, mas é porque nós necessitamos sim de sermos um adorador, para que adore o Senhor em espírito e em verdade. Querido, quando Deus começa a falar com aquela mulher, o que me chama muito a atenção é que aquela mulher, ela não pensou duas vezes quando Jesus começa a dialogar com ela sobre o momento que ela estava ali pegando a água, e ele olha para Jesus, para aquela mulher. Jesus olhando, fala para ela assim: olha, se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede, porque da água que eu te der, você vai beber e vai fluir águas vivas no teu interior. Aquela mulher então, ele olha para Jesus e fala assim: Senhor, dai-me desta água, eu quero beber desta água. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, querido, que aquela mulher, ela aceitou de uma forma tão tremenda quando o Senhor Jesus ofereceu aquela água. A palavra de Deus diz que aquela mulher, ela ansiou pela água de uma tal forma que a vida dela foi transformada. Aquela mulher, se você for olhar o decorrer do capítulo 4 adiante, você vai ver que aquela mulher, ela foi
foi tremendamente usada e ousada pelo poder de Deus, a partir do dia que ela aceitou Jesus, a partir do dia que ela olhou e falou: eu quero beber desta água, eu quero fazer parte deste corpo, eu quero que o Senhor sacie a minha sede. A palavra de Deus diz, querido, que muitos creram pelo testemunho daquela mulher. Eu ainda não li nenhum texto aqui. Eu estou falando que o Espírito de Deus está falando no meu coração. Nada disso eu ia falar, mas o Senhor nessa noite Ele está dizendo: olha, a festa do tabernáculo acabou, mas eu não acabei. A festa do tabernáculo encerrou domingo passado, e Jesus está perguntando nessa noite: cadê aquele fogo de domingo? Aonde está meu povo que levantou as mãos, que clamaram, que choraram, que glorificaram, mas hoje já estão andando de cabeça baixa, já estão murmurando, já estão maldizendo, já estão clamando a Deus, porque estão achando que Deus não está olhando, que Deus não está olhando para ele mais. Aonde está o meu povo? Fracalabachuri andalamanás. Querido, nós não podemos viver de eventos e eventos. Nós não podemos viver de congressos e congressos. Se você é a igreja, se nós somos a igreja, se a palavra do Senhor diz que nós somos o templo do Espírito, oh meu Deus, se nós somos o templo do Espírito Santo, Ele habita em vós, então isso precisa de fluir, isso precisa de ser manifesto por onde você andar. Agora nós ficamos esperando, veio lá um pastor de fora, vem esperando outro, é domingo, é no outro, é na outra semana. Não, querido, o mesmo Deus de domingo, Ele está aqui nessa noite para te curar. O mesmo Deus de domingo, Ele está aqui para te batizar. O mesmo Deus de domingo, Ele está aqui para te libertar. Não sou eu, não é o pastor Amaral, oh meu Deus, mas é o Espírito Santo, é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que vai nos levar a viver numa dimensão do Espírito Santo, aonde tudo vai mudar na sua vida. Querido, nós precisamos de entender que nós não podemos buscar Deus só porque nós necessitamos de uma casa. Nós não podemos buscar a Deus porque nós só necessitamos de um carro novo. Nós não podemos buscar a Deus porque nós estamos com um problema na nossa casa. Nós não podemos, não. Nós precisamos de buscar a Deus porque Ele pagou um preço por você lá na cruz do Calvário. Quando Ele olhou para os céus, Ele falou: Pai, está tudo consumado. Oh, xarabaçu, Ele começou a falar: Pai, está tudo consumado. Ele disse: olha, eu entrego o meu Espírito para que você tenha vida, para que nós tenhamos vida, queridos. Aí nós esperamos Deus fazer milagres, que nós queremos ver coisas tremendas. Deus, Ele é tão simples. Em João 3, a palavra de Deus diz que existia um homem chamado Nicodemos. E aquele homem era um dos sumos sacerdotes, aquele homem era um dos religiosos. Aquele homem, Nicodemos, ele era um homem que ele era do nível alto ali, escalão da igreja. Mas ele ficou sabendo sobre Jesus. A palavra de Deus diz que Nicodemos, com vergonha de que alguém fosse ver ele indo falar com Jesus, porque ele era muito religioso, e é isso que tem machucado o coração do Pai. Não é pelas nossas vidas, é pela nossa religiosidade. Porque muitos têm sido religiosos, começam a olhar não para a cruz, mas começam a olhar para o defeito do irmão, não começam a olhar para o defeito da irmã, começam a olhar para a roupa da irmã, para a roupa do irmão, começam a olhar do dia a dia. Querido, nós não podemos olhar para isso, nós temos que olhar para a cruz. É a cruz que nos salva, não é o irmão que salva, não.
O irmão não vai te salvar, quem vai te salvar é Jesus Cristo. Ele morreu por você, Ele morreu por mim. Mas a religiosidade, ela tem matado muitos. E Nicodemos era um dos religiosos que fazia parte do alto escalão da religiosidade. Ele era tão religioso que ele saiu à noite para ter um encontro com Jesus. E Jesus, conhecendo ele, olhou e falou para ele: ah, Nicodemos, você precisa de nascer de novo, meu filho. Você precisa de nascer de novo. Não adianta você estar 10 anos dentro de uma igreja, não adianta você estar 20 anos dentro de uma igreja. Se você não nascer de novo, nada vale. Você é simplesmente um religioso. E para mim, Nicodemos, não serve nada religioso. Para mim não serve nada religiosidade. Para mim não serve nada levantar as mãos. Para mim não serve nada se você não nascer de novo, se você não nascer do Espírito, nascer da água, não serve nada. Depois você vai ver, quando Jesus morre, quando Jesus é sepultado, a palavra do Senhor Jesus que diz que José de Arimateia comprou o túmulo para Jesus. E depois você vai ver também no capítulo, próximo versículo, quer dizer que Nicodemos estava ali junto, ajudando a comprar. Aí eu pergunto para você: houve transformação ou não houve? Porque ele estava lá quando Jesus morreu. Ele falou assim: eu também vou ajudar. Eu também quero fazer parte dessa história, porque eu fui tocado por Ele. Ele mudou a história da minha vida. Ele mudou a história da minha vida. Aí nós cantamos nessa noite: o que fazer quando Ele vem? Feche os seus olhos, coloca a mão no teu coração. O que fazer quando Ele vem? O que fazer quando Jesus bater na sua porta, como diz: eis que estou à porta e bato? O que fazer quando Ele vem? Jesus, Ele quer dar continuidade no que Ele fez no domingo passado. O que dizer? Aleluias. O que fazer quando Ele vem? Xarabalabassuri andalamanas. Aqui Há uma unção nessa noite, querido, neste lugar. Nós te desejamos outra vez aqui. Ele esteve aqui domingo, mas Ele está aqui nessa noite novamente. O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluias. Em João 7, capítulo 7, no versículo 37, a palavra do Senhor diz assim: no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto. Se alguém tem sede, deixa-o vir a mim, para que beba. Aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas.
Aleluias. Querido, quando Jesus clama nesse texto, clamar é gritar em alta voz. Está falando aqui no último dia solene da festa. Era uma festa de tabernáculo. A palavra do Senhor diz que ele começa a clamar. Por quê? Porque naquele tempo, naquela época, o povo, o sacerdote, no último dia da festa, o templo, ele fazia frente, e o rio, ali aquele rio de Ezequiel, ele fazia fundo com o templo, aonde o Senhor levou Ezequiel para andar naqueles 3 níveis. Vocês sabem desse texto. E Jesus começou a olhar ali naquele dia, no último dia da festa. O sacerdote, ele descia no rio, ele pegava um jarro de água, e ele pegava aquela água, e ele ia no altar do templo, e ele derramava água, representando prosperidade, representando a colheita do ano que viria, no ano novo, que era a nova festa, que era o novo ano. É o que nós estamos vivendo, o novo ano, né? Pós-tabernáculo. Então Jesus olhando, eles iam lá e derramavam água, e aqueles outras pessoas que não eram sacerdotes, que não tinham acesso ao templo, ao altar do Senhor, eles também iam lá naquele rio, pegavam também a água e jogavam no pátio do templo, representando a colheita, representando prosperidade, representando a cura, representando um novo tempo, representando um novo nível de vida que eles viveriam. Mas ali estava mostrando para Jesus: olha, nós somos apenas religiosos, porque no outro ano eles fariam a mesma coisa. Quando chegava no outro ano, o sacerdote ia lá naquele rio, pegava a água e jogava ali no templo, e começava ali representando um novo ano. E Jesus um dia olhou e falou assim: basta, chega. A palavra do Senhor diz que Jesus, em alta voz, Jesus clamou em pranto: quem tem sede, vem a mim. O que vocês estão fazendo não vai resolver os seus problemas. Amanhã vocês vão estar passando por tudo de novo. Mas se você vir a mim, se você entender quem eu sou, se você entender quem sou eu, a sua vida pode ser mudada. Essa água não vai resolver os seus problemas, mas eu posso resolver os seus problemas. Eu mudei a história daquela mulher. Eu mudei a história de Nicodemos. Eu quero mudar a história de vocês, porque vocês precisam de beber é da minha água, é do que eu posso oferecer, não simplesmente ser religioso. E nessa noite o Senhor está querendo quebrar essa religiosidade. Nessa noite o Senhor quer te levar num nível de intimidade e relacionamento com Deus. Não importa qual é a situação que você esteja passando, mas eu quero te dizer: se você querer beber desta água, o Senhor vai mudar a história da sua vida. Se você beber desta água, o Senhor vai mudar a história da sua vida. Pastor, mas o que eu vou fazer? É simples. É muito simples. É só você entregar o teu coração para Jesus, confiar no Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz no Salmo 37: deleita no Senhor, e Ele considerará os desejos do teu coração. Confia no Senhor, que Ele vai fazer. Mas para que isso aconteça, querido, nós precisamos de nos entregar para o Senhor,
de nos entregar num nível de entrega, de saber que Jesus é o único que pode mudar a história da sua vida. Pastor, mas existe tantas coisas na minha vida que precisam ser mudado. É Ele que vai mudar. O que nós não podemos é viver de momentos em momentos, de cultos em culto, e esquecermos que nós somos a igreja, e que você faz o seu culto aonde você anda, aonde você vai. Esses dias nós fomos ministrar lá em Guarapuava, e nós começamos dentro do carro a adorar o Senhor, começamos a ouvir ali um som, e começamos a glorificar a Deus. E quando nós nos vimos, nós estávamos sendo inundados, impactados pela presença de Deus, a quase ponto de parar o carro, porque eu olhei para o bispo, falei: bispo, não fecha o olho não, né? E aquela coisa foi uma coisa maravilhosa. Hoje nós viemos eu fui lá buscar o carro lá do meu filho, que ele passou para mim. Foi eu e o pastor Edson Cofane, e nós vindo, e nós começamos a conversar e falar das coisas de Deus. Querido, nós viemos 500 quilômetros falando de Jesus, nós andamos 500 quilômetros falando de milagres, nós viemos falando do que Jesus pode fazer na nossa vida, de que Jesus pode fazer na vida da igreja, de que Jesus pode fazer na sua vida. Olha, nós ansiamos não só por nós pastores, nós pagamos preço para que a tua vida seja mudada, nós pagamos preço para que a tua vida seja uma vida cheia de coisas novas, porque daí nós sabemos que tudo está correndo conforme o querer do Senhor Jesus. E foi um mover de Deus, foi uma coisa tão gostosa no meio do caminho, querido. Nós não precisamos de estar aqui, nas quatro paredes, mas você precisa de beber dessa água. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele estava vivendo um momento tão terrível na vida dele, tão terrível na vida dele, que ele começa a falar do que estava se passando. No Salmo 32, a palavra do Senhor diz, querido, que Davi estava passando o pior momento na vida dele. Um homem segundo o coração de Deus. Então, de repente, também nós passamos. De repente nós também passamos por momentos difíceis. De repente nós também pecamos. De repente nessa noite você está falando: mas Deus, eu tenho pecado, o meu pecado está me consumindo, o que existe dentro de mim. É impossível mudar a história da minha vida. Davi, no Salmo 132, ele diz assim: enquanto eu mantive os meus pecados inconfessos, os meus ossos se definharam, a minha alma agitava em angústia. Um homem segundo o coração de Deus. Ele estava com uma enfermidade na alma. Os ossos dele estavam se definhando. De repente você chegou nessa noite, assim como Davi está falando nesse texto, assim como aquela mulher lá em João 4, uma prostituta que tinha 4 maridos e o que ela tinha não era dela, sem sonhos,
sem projetos, sem nada, vazia. No versículo 4 ele diz assim: pois de dia e noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças se desfaleceram como a seiva em tempo de sequidão. É tão simples, mas muitas vezes nós brincamos com Deus. As mesmas mãos que abençoa é a mesma mão que pesa sobre nós. Não sou eu que estou falando, mas quem está falando é a palavra de Deus. A mesma mão que abençoa, ela pesa, porque a palavra do Senhor diz que Deus, ele livrou Davi das mãos de Golias. Só que aqui nós estamos vendo que a mesma mão que livrou está pesando sobre ele. Por quê? Porque ele saiu fora dos planos de Deus. Ele saiu fora dos projetos de Deus. Mas o mais importante de tudo, que eu quero que você entenda nessa noite, está no versículo 5, que ele diz assim: confessei os meus pecados, reconhecendo a minha iniquidade, eu não encobri as minhas culpas, então declarei, confessarei as minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Aleluia. É simples. É simples demais. É só nós chegarmos no Senhor e falar para Ele: Senhor, eu pequei contra Ti. Mas existe pecados que ficam em oculto, que vai deixando as pessoas doentes, assim como nós vimos no versículo 3. Enquanto ele não confessou, enquanto ele não entregou, ele estava sendo definhado, a alma dele. É por isso que muitas vezes você encontra aquela pessoa com a alma amargurada. Você não consegue ver um sorriso, você não consegue ver uma pessoa falar palavras boas, só sai palavra ruim dos lábios. Mas por quê? Porque ela está amargurada de alma, porque o pecado que está ali por detrás está consumindo. Davi falou: olha, está me consumindo os pecados que estão dentro de mim. Ele tinha adulterado com Betseba. Mas Jesus ele pagou o preço pelo seu pecado, querido. O que nós precisamos é só de confessar os nossos pecados. Confessar os nossos pecados e beber da água que Ele tem nos dado. Se você tem sede, então beba da minha água. Agora muitos não aceitam aquela água, por quê? Porque tem que confessar o pecado e começa a andar com aquele pecado de lado. E aquele pecado está consumindo. Aquele pecado está matando. No versículo 7, a palavra do Senhor diz assim, do Salmo 32: Tu és o meu abrigo seguro, Tu me livras das aflições, e o cântico de salvação me envolve. Salmo 91 diz: o Senhor é o meu esconderijo, Ele é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso abrigo. Ah, querido, é que você não tem noção do que o que Deus pode fazer na sua vida, o potencial que existe dentro de você.
o potencial que existe dentro de você. Mas um dia Davi, ele olha lá no Salmo 51, ele entendeu uma coisa, que ele não poderia perder jamais. Salmo 51, versículo 11, ele pega e fala assim para Deus: Senhor, não me afaste da tua presença, não retire de mim o teu Santo Espírito. Querido, nós sem o Espírito Santo de Deus, aquele que convence nós de todo o pecado, da justiça e do juízo, se nós não tivermos Ele, nós somos presas fáceis para Satanás. Quando Davi, ele achou que ele não precisava mais do Senhor, foi aonde que Satanás pegou ele, por uma janela. Quando Davi achou que ele não precisava mais de Deus, que ele estava por cima de tudo, que ele nem precisava mais batalhar lá com o soldado, que ele mandou o seu soldado e ele ficou na sua casa descansando, que não era para ele estar descansando, mas sim era para ele estar na batalha, mas ele achava que ele estava já no nível acima. Uma janela mostrou um pecado, e ele foi lá, e houve a consumação. Satanás, ele pode mostrar o pecado para você, mas você tem o domínio do Espírito Santo de Deus, para que você não venha pecar. No próprio versículo 33, 32, no versículo 8, a palavra do Senhor diz assim, ó: diz o Senhor, instruir-te-ei e te guiarei o caminho a seguir, os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Você viu como que é simples? Somos nós que fazemos uma coisa tão anormal, uma coisa tão grande, nossa, eu não tenho condições. Mas se você não deixar que o Espírito Santo aparta de você, a palavra do Senhor diz, ó: instruir-te-ei, te guiarei no caminho a seguir, os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Amém? Então nessa noite o Senhor, Ele quer te levar a você analisar a sua vida, para que quando nós chegarmos na próxima festa do tabernáculo, você possa olhar e falar: Deus, até aqui o Senhor tem cuidado de mim. Vai vir momentos difíceis na nossa vida, querido, vai vir sim, mas nós precisamos de estar fortalecidos no Senhor, para que nós possamos vencer o dia do mal. Amém? Gostaria que você colocasse de pé. Eu quero orar por você. Estamos precisando de nós quebrarmos toda a religiosidade. Nós precisamos de entender que nós sem Jesus não somos nada. Em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, primeiro, se ele se humilhar, segundo, se ele orar, terceiro, se ele buscar a minha face, quarto, se ele afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, os seus erros, e curarei a tua terra. E de hoje em diante, ele continua dizendo no versículo 15: os meus olhos estarão observando, e os meus ouvidos atento às orações que serão realizadas neste lugar. Aleluias. Feche os seus olhos. Eu quero que você tire um tempo com o Senhor neste momento. Coloca a mão no teu coração. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero liberar sobre a tua vida, querido. Não há nada melhor. Eu quero liberar para a tua vida nesta noite. Ao que se compara a esperança viva. Quero liberar para você um tempo de vitória. Tua presença. Eu quero liberar nesta noite sobre a sua vida. Eu provei e vi Que Satanás ele não vai ter mais doce amor que liberta o meu ser. condições de te acusar.